E nesta segunda-feira, em Brasília, o presidente Lula se reuniu com auxiliares da área econômica do governo. O encontro ocorreu em meio à pressão para que o Planalto corte gastos e garanta o equilíbrio das contas públicas até o fim do ano. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, apresentaram o quadro fiscal do país. De acordo com Haddad, Lula demonstrou preocupação com as renúncias fiscais. Dois temas que chamaram a atenção do presidente. No plano da Receita, uma preocupação muito grande com as renúncias fiscais, que continuam num patamar de 519 bilhões de reais, né? Isso em 2023. E também uma explicação que foi dada a ele sobre a queda, né, da carga tributária o ano passado. A carga tributária no país caiu mais de 0,6%, né, do PIB. Então, a redução da carga tributária foi um tema em 2023, o patamar das renúncias fiscais em 519 bilhões e a evolução de algumas despesas, né, também extraídas do relatório e complementadas pela ministra Simone. Então, nós demos um quadro bastante fiel para ele. Bom, e agora a gente traz a declaração da Simone Tebet, que, segundo a ministra, Lula teria ficado chocado com o aumento dos subsídios. O que chamou a atenção do presidente, na fala em próprio ministro Haddad, foi a questão do aumento do déficit que também consta no relatório. Então, esses números foram apresentados para o presidente. Ele ficou extremamente impressionado, mal impressionado, com o aumento dos subsídios, que está batendo quase 6% do PIB do Brasil. Vou recorrer a Adalberto Piotto aqui para tentar traduzir aqui, Piotto, porque eles não sabem muito bem. Então, assim, primeiro o que preocupou o presidente Lula, o patamar das renúncias fiscais no valor de 519 bilhões de reais, e também o que preocupou Lula foi a queda da carga tributária de 0,6% do PIB, segundo informou aí o ministro Haddad. Bom, primeiramente a ministra Tebet já falou que o presidente Lula ficou mal impressionado. Ele não está sabendo nada que está acontecendo no país, ele não lê, não assiste nada, não vê, porque todo brasileiro hoje sabe o que está acontecendo. Aliás, a decisão do governo dele, ele sabe inclusive porque ele trabalhou por aquela emenda fura-teto de aumento de gastos. Já antes, inclusive, de tomar posse com a anuência do Congresso, é bom dizer também. O ano passado ele aumentou gastos, ele gastou o mesmo valor parecido com o tempo da pandemia, sem ter pandemia, ele também não sabe disso. O ministro Haddad talvez é dos que mais se reúne com o presidente e deixou de contar esse presidente em outros momentos. Bom, primeiramente que isso não cola. Essa reunião aí é para inglês ver, se eu posso recorrer a essa expressão, porque de prático não foi anunciado nada. E já deveria ter anunciado. Vamos lá, a questão dos subsídios. Sim, há subsídios no país, todos aprovados por lei. E aí a questão do subsídio é a seguinte, qual é o retorno que o subsídio dá ao país? Vamos lá na questão da desoneração da folha de pagamentos, ainda do governo Dilma, se não me engano, 2011 ou 2012. Lá atrás, a ideia era justamente manter os empregos. Quando você tem pessoas empregadas, você recolhe não somente, sim, por um valor menor em relação à geração de emprego. A pergunta é por que você precisa colocar imposto em geração de emprego? Geração de emprego é alguém que vai ganhar renda e, obviamente, se tem essa renda, ele gasta. Quando ele gasta, você tem impostos embutidos em todos os produtos. Então, o governo arrecada de volta. O que é o problema real e que o governo não tem coragem de dizer é que ele gastou muito mais do que ele deveria e muito mais do que a arrecadação. E isso é só um problema do governo Lula. Do ministro Haddad, inclusive, que foi muito poupado, sobretudo pelo mundo econômico no primeiro momento, é bem intencionado, mas nunca o ministro Haddad apresentou uma ideia, inclusive, de, digamos, segurar os gastos do governo. O próprio arcabouço fiscal do governo, que substituiu a regra do teto lá aprovada no governo Temer, que recuperou a economia brasileira, disciplinou os gastos do Estado, o próprio governo já furou o próprio arcabouço fiscal. Nem o governo acredita. A perda que o governo está tendo de apoio, não só de empresariados, do mundo econômico, de muita gente, inclusive de aliados no Congresso, é porque todo mundo percebeu que o governo está perdido no próprio governo.
Aliás, o governo está perdido porque ele não desceu do palanque, o Lula não desceu do palanque. A declaração dele é que ele não mexeria, por exemplo, nos mínimos constitucionais de aplicação em educação e saúde, porque pela primeira vez o pobre agora está colocado no orçamento. Se ele está falando dos mínimos de saúde e educação, então o pobre, como ele diz, entre aspas, ou seja, as pessoas com menos poder aquisitivo no país, que é a forma que eu prefiro, ele está desde a Constituição de 88, porque os mínimos de educação e saúde estão lá na Constituição de 88, aquela que o PT não assinou, inclusive liderada pelo governo Lula, aliás, pelo presidente, pelo então deputado Lula, naquele momento, deputado constituinte. O presidente precisa descer do palanque e governar, mas precisa governar com seriedade. E cada vez que viaja para o exterior, precisa saber isso vai trazer algum benefício para o Brasil? Porque neste momento, nós temos uma alta do dólar pelo problema fiscal do governo. Ele vai querer culpar de novo quem? O Banco Central? Dívida fiscal não é problema do Banco Central. É erro administrativo da equipe econômica dele e dele, porque ele diz que quem arbitraria qualquer problema era ele, presidente. Bom, então a culpa é dele, Lula, com a anuência, obviamente, técnica ou da ausência de técnica econômica do ministro Haddad e da ministra Tebet. É isso, né, senhor? É isso, né? Vamos chamar dessa maneira. Vamos lá, simples assim. Economia, na parte que a matemática deixa muito claro, não aceita desaforo. É simples assim.